Chegamos agora em Gênesis 10, um daqueles capítulos da Bíblia que é recheado de informações importantes para a gente complementar o entendimento do contexto bíblico e, ao mesmo tempo, é um daqueles capítulos que as pessoas menos gostam, porque Gênesis 10 é um capítulo recheado de genealogias. E muita gente, quando começa a ler a palavra de Deus, começa de Gênesis 1, mas quando vai começando a aparecer essas partes de genealogia, elas começam a desanimar e a desistir. Pois bem, na verdade, Gênesis 10 é um capítulo muito importante para a gente entender a origem de todos os povos, pelo meio dos quais vai transitar Abraão e o povo de Israel, a sua descendência. Muitos desses povos eles vão se tornar inimigos do povo de Deus e eles já habitavam Canaã, que seria a terra da promessa, dada inclusive a Abraão, né, quando Israel, a nação toda, é libertada do Egito. E para a gente entender a origem dessas nações, foi assim que Moisés deixou registrada a árvore genealógica dos filhos de Noé, a partir dos quais a terra foi novamente povoada depois do dilúvio. Então, esse capítulo 10 pode não parecer, mas ele tem informações cruciais que Moisés quer nos dar antes de apresentar todo o contexto de guerras e tudo que vai acontecer no futuro. Algumas pessoas ficam meio perdidas quando vê um monte de nação surgindo ali e vendo o povo de Israel tendo conflitos com elas. Mas de onde veio esse povo? O que foi que aconteceu? Pois bem, esse capítulo 10 é um desses capítulos preciosos de informações que nos ajudam a formar o contexto necessário para preencher aquelas lacunas de informações que ficam faltando quando a gente pula as genealogias, por exemplo. Muito bem, a gente sabe que os três filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, mudaram-se com suas famílias para regiões diferentes depois que eles saíram da arca com o fim do dilúvio. Para a gente conseguir localizar melhor onde cada um se estabeleceu e as suas descendências se proliferaram a partir dali, é muito útil conhecer a região do Mar Mediterrâneo, não só por causa dessas origens, porque na verdade toda a história do povo de Deus, as andanças do povo de Israel, a história de Cristo e dos apóstolos no Novo Testamento, visões de profetas como Daniel, por exemplo, elas ocorrem justamente ao entorno do Mar Mediterrâneo. Então, se você quiser ter uma boa noção da geografia que a Bíblia apresenta como contexto onde se passam muitas das histórias relatadas na palavra de Deus, é importante conhecer o Mar Mediterrâneo. A gente vai usá-lo como referência para entender onde esses povos se estabeleceram a partir dos filhos de Noé. Bom, Jafé, ele se mudou para o norte do Mar Mediterrâneo. Ele foi migrando para onde hoje é a Europa. Cam, ele foi habitar ao sul do Mar Mediterrâneo, beirando a costa do Mar Mediterrâneo em direção à África. E sobre o terceiro filho, que foi Cam, como bem observou Moisés, lá em Gênesis 9:18, Cam foi o pai de Canaã. Com essa nota adicional que Moisés tinha dado, a gente já sabe, portanto, como surgiram os cananeus, as nações que habitavam a terra de Canaã, que fica bem ao lado do Mar Mediterrâneo, quando o povo de Israel recebe do Senhor a ordem de ir para lá. Foi a terra prometida a eles desde o patriarca Abraão. Já Sem, ele deu origem aos povos semitas, que se espalharam ao lado da costa do Mar Mediterrâneo, também vizinhos a Canaã. Da descendência de Jafé, a gente também vê a origem de terras que são muito citadas na Bíblia, como Magog, Javã, Tubal, Togarma, Meseque. Você vê esses nomes aqui surgindo da descendência de Jafé e são também terras muito conhecidas na Bíblia, terras das origens desses povos que eram da descendência de Jafé. De Javã, por exemplo, um dos filhos dele, vem a origem de Tarsis, a cidade de Tarsis, para onde Jonas, por exemplo, quis fugir do Senhor quando ele não queria ir a Nínive, como Deus tinha mandado. Em Gênesis 10 também, aqui nesse capítulo dos versos 15 a 18, nós também vemos que foi de Canaã a origem dos vários povos cananeus. Lembre-se que no capítulo anterior, Noé havia amaldiçoado seu neto Canaã. E foi dele a origem de todos esses povos iníquos que a gente vai conhecer ao longo da narrativa bíblica: os heteus, sidônios, jebuseus, amorreus, girgazeus e etc. Veja, por exemplo, que quando o Senhor diz a Abraão que a sua descendência herdaria a terra, Deus acrescenta o detalhe de que seria apenas na sua quarta geração. Lá no capítulo 15 de Gênesis, a gente vai descobrir quando Deus detalha dizendo assim: porque a medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia,
Isso está em Gênesis 15, verso 16. Então, os amorreus, eles ainda habitavam o local de Canaã, que era prometido a Abraão e a sua descendência. Então Deus disse: olha, Abraão, você não vai para lá com seus filhos agora, porque os amorreus ainda habitam ali. E Deus ainda estava sendo paciente com o arrependimento desse povo, dos amorreus, até que a medida da iniquidade deles não fosse mais suportável. Então Deus usaria a descendência de Abraão como instrumento de juízo sobre os amorreus e daria então a terra de Canaã para que eles habitassem no lugar deles. Mas ainda não era tempo de ocupar a terra da promessa, porque Deus ainda esperava o arrependimento de uma das descendências dos filhos de Noé, dos amorreus que habitavam ali. A gente também descobre aqui nesse capítulo que foi de Cuxi, filho de Cam, a origem de Nimrod. Nimrod é citado aqui como uma espécie de antigo rei dominador que fundou muitas das principais terras iníquas de povos maus que nós vemos no Antigo Testamento, como a Assíria, e Nínive também, para onde seria enviado o profeta Jonas por causa da grande iniquidade dos ninivitas. Eles também eram descendentes de Cã. De forma geral, os filhos de Cã formaram muitos povos ruins, muitos povos maus que se esqueceram do Senhor, criando muitas diferentes divindades no lugar de Deus. Nimrod, por exemplo, ele também foi o fundador de Babel, uma das cidades mais desenvolvidas do mundo antigo e que no futuro se tornaria a terra de Babilônia, uma das cidades mais citadas na Bíblia e que de Gênesis até Apocalipse, ela passa a ser adotada pelos autores bíblicos como um símbolo geral da rebelião humana contra Deus. E é justamente Babilônia o centro da controvérsia que nós vamos ver no próximo capítulo.